Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos, pela misericórdia de Deus, aqui para fazer mais um comentário bíblico. E eu estou gravando esse CD para contar bênçãos para os irmãos e, de repente, a gente se encontra em algum lugar, você vai comentar comigo essa palavra e vamos também contar bênçãos um para o outro, né? É assim que serve aí, a igreja marcha desse jeito, um passando experiência para o outro. Eu sou o pastor Altair de Castro, moro em Aparecida de Goiânia, Goiás, e congrego no Campo de Campinas, da Assembleia de Deus. Nosso pastor presidente é o bispo Oídes José do Carmo. Nós iremos fazer um comentário bíblico baseado no versículo de número, no capítulo 51 de Salmo, versículo de número 17, onde está escrito assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que nos agracie com a Tua palavra, com o ensinamento da Tua palavra. Abençoe o pregador, abençoe aquele que ouve, abençoe, meu Pai, a Tua igreja nos quatro cantos deste mundo, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Queridos, eu quero ministrar essa palavra com o título Humildade e Submissão. Eu conheço um pregador que ele diz: olha, gente, eu não acredito que se aprende muito a pregar em sala de aula, não. Aprende-se mais a pregar ouvindo a pregação de outros, vendo experiências, vendo a vida de outras pessoas, extraindo, né, experiência de outras pessoas, e eu uso isso muito no meu ministério. Leio a Bíblia, gosto de estudar a palavra, mas gosto muito de ouvir testemunhos e ver coisas acontecendo na vida dos crentes. E o que é de proveito eu pego para mim, né? Eu tomo para mim e posteriormente eu passo para frente. Se é bênção, a bênção é para marchar, é para passar de mão em mão. Então eu estou aqui me lembrando, quando eu falo de humildade e submissão, eu me lembro de um saudoso pastor chamado, acho que era Francisco o nome dele, conhecido como pastor Quincas, lá do estado do Mato Grosso. Desbravador ali no Evangelho, desbravador daquele estado, pregou, abriu inúmeras igrejas, já morreu velhinho, mas sem cordas vocais, já deu câncer, tiraram as cordas vocais dele. Ele comprou um aparelhinho, colocava no pescoço e pregava ali com a voz parecendo um computador, não tinha cordas vocais, mas morreu pregando a palavra de Deus como ele sempre queria. E numa dos seus ensinos, ele falou sobre humildade e submissão, pastor Quincas, especificamente na cidade de Novo São Joaquim, que fica nas proximidades de Barra do Garças, Nova Chavantina, Campinápolis, por ali. Então, ele contou um testemunho que eu quero contar para vocês, até um pouco engraçado. Ele disse que era pastor numa igreja que ficava num garimpo. Ele era pastor de uma igreja que ficava num garimpo de ouro. E ali muita gente trabalhando, muito garimpeiro, prostituição, porque onde tem dinheiro sempre tem gente interessada em tomar dinheiro de qualquer jeito. Então, muita prostituição, muito mal, muita gente de todos os jeitos. Então, no garimpo, muita gente trabalhadora e também muita gente querendo levar proveito. E ele pastoreando ali, ganhando uma alma com dificuldade, mas como era um ganhador de almas, foi ganhando.
E um certo dia, uma certa tarde, ele estava na casa dele e alguém chegou lá na casa pastoral dizendo: Pastor Quinca, pelo amor de Deus, venha nos ajudar, pastor, ajuda, resolve um problema ali no Rio. O que aconteceu, meu filho? Um irmão lá querendo matar o outro irmão caçula dele, querendo matar o caçula, querendo matar o mais velho, o cara lá com uma enxada para mandar na cabeça do irmão mais velho, e vai lá, pastor Quinca levantou rapidamente, chegou lá, está lá o irmão caçula com uma enxada, já dentro d'água, né? Dentro d'água, os outros eles estavam dentro d'água, assim, na água rasa lá, na beira do rio, já dentro d'água. E o mais velho ajoelhado aos pés do mais novo, e o mais novo falando: eu te mato, seu sem vergonha, eu te mato. E ele fala, e o mais velho, irmão, na maior humildade, falando: meu irmão, eu não vou fazer nada com você não, querido. Olha, você é meu irmão de sangue, você é sangue do meu sangue. Pode me matar, você quer me matar, pode matar. Você vai acertar depois com Deus, porque você vai tirar o sangue do seu irmão. Irmãos, e quando o pastor Quinca viu que o mais novo ia matar, o pastor Quinca chegou lá e orando e clamando por Deus, e tomou a enxada dele, tirou ele lá para fora lá do rio. De repente o mais velho também saiu e o pastor Quinca colocou fim naquela encrenca ali, né? Mais tarde, ou no outro dia, não sei, pastor Quinca se encontrou com aquele irmão mais velho que estava lá ajoelhado. Pastor Quinca falou: meu filho, eu fiquei admirado de você ontem, meu filho. Por quê, pastor Quinca? Sua humildade, sua submissão ao seu irmão mais novo. Você poderia ter enfrentado ele, você não enfrentou. Ele querendo te matar com aquela enxada e você se entregando à morte, com toda a humildade, se humilhando ali aos pés do seu irmão. Ele olhou bem na cara do pastor Quinca e falou: humildade, pastor Quinca? Eu estava de olho naquela enxada, estava de olho nele. Que a hora que eu visse que ele ia jogar aquela enxada na minha cabeça, eu agarrava nos dois pés dele, jogava ele dentro d'água, matava ele afogado, porque eu sei que ele não sabe nadar. Meus irmãos, o pastor Quinca saiu dali decepcionado, que desde o dia anterior o pastor Quinca estava entusiasmado com aquela atitude, né? Foi um exemplo para o pastor Quinca, que nada, pastor Quinca, eu ia matar ele afogado, eu sei que ele não sabe nadar. Então nós vamos falar sobre humildade e submissão. Vamos para a Bíblia. Jesus relatou em Lucas capítulo 18, versículo 9, a história do fariseu e do publicano. Jesus disse que 2 homens foram ao templo orar. Um fariseu e um publicano. Fariseu era gente, um tipo de gente na sociedade. Publicano já era outro. Cada um tinha a sua classe, cada um tinha o seu lugar na sociedade, cada um tinha os seus afazeres. Mas Jesus disse o seguinte: o fariseu começou a orar: graças te dou, meu Deus. Aí eu imagino Deus abrindo, mandando fazer silêncio no céu. Imagina, gente, Deus falando: tem alguém lá na terra dando graças. Vamos ficar em silêncio, eu quero ver o que ele quer falar, né? Deus não precisa disso, Deus ouve tudo. Mas vamos imaginar que Deus fez assim: quietinho aí, gente, vamos ver, alguém está dando graça lá naquele templo, olha lá, gente, um fariseu dando graça. Vamos ouvir. Aí o fariseu: te dou graças, meu Deus, porque eu não sou como todos os homens. Eu não sou como os demais homens.
eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou crente, eu vou à igreja todo dia, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, e o publicano está lá do lado, e ele ainda apontou para o publicano assim, com o dedão, e disse, e eu também não sou como esse cidadãozinho aqui, publicano aqui do meu lado. Aí nessa hora, eu imagino que Deus já tinha mandado fechar todas as portas e janelas do céu, e Deus já teria, eu estou aqui fazendo uma alegoria, né? Deus já teria até colocado os dedos no ouvido. Não quero ouvir esse tipo de oração não, gente. O que é isso? Não é? O que é isso? De jeito nenhum. Esse aí não falou nada comigo. E Jesus disse, o publicano do outro lado não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas ele dizia o quê? Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Meus irmãos, esta palavra estraçalha, move, comove, debulha o coração de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Que maravilha! Que maravilha! Vocês pensam que hoje não existe fariseu? Vocês pensam que hoje não existe publicano? Existe tanta gente que se acha o tal. Até falta pouco a se achar acima de Deus. Mas tem tanta gente com a cara no pó, nos montes da vida, nos altares, nos púlpitos da vida, ajoelhado ali com o rosto numa cadeira das igrejas, ajoelhado ali na beira da sua cama de madrugada. Tanta gente está ali dizendo ainda neste mundo onde a igreja está tão mudada, ainda existe tanta gente com a cara e a boca no pó, esticado no chão, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, sê propício a mim, pecador. Quanta gente hoje se sente justo como esse fariseu, mas glória a Deus, que de vez em quando a gente se ajoelha aí nas orações da igreja, nas vigílias, nos cultos, se ajoelha ao lado de alguém que está lá dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Sem ti eu não sou nada, sem ti eu não vivo. Eu dependo de ti para viver, eu dependo de ti para respirar. Sabe o que é isso, irmão? Humildade e submissão. Humildade e submissão. Davi, irmãos, a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse, achei a Davi o homem segundo o meu coração. Mas o homem natural, que não está no espírito, que está na carne, ele tem uma tendência muito forte a se lembrar das pessoas pelos erros que a pessoa cometeu, não é? Quantas vezes você ouve aí na sua vida, como eu ouço também, você ouve aí nas ruas, na igreja, às vezes na igreja, você ouve irmão falando para você, irmão, acabou que está pregando nossa igreja aqui hoje, mas eu conheço a vida dele. Ele já fez isso, já fez aquilo, já fez isso, fez aquilo. A gente tem uma facilidade, né, irmãos, de se lembrar das pessoas pelos seus pecados. Pastor fulano de tal, no ano tal, cometeu um adultério. Pastora, a irmã fulana de tal, já teve tantos maridos. Fulano de tal,
há poucos dias estava aí usando drogas na rua, agora está aqui falando que é crente. Fulano de tal foi um exímio mentiroso lá no mundo. Eu lembro quando ele mentia e pá, 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 pá. Aí as pessoas, quando falam de Davi, tem muita gente que pensa, você lembra, rapaz, eu gosto de ler a história de Davi, mas quando chega naquela história lá de Batseba, com Urias, que ele estava passeando lá em cima do palácio, né? E viu a mulher nua, que ele foi lá e possuiu ela, e depois ele, rapaz, como é que Deus foi falar que Davi era homem segundo o coração dele, sendo que Davi fez isso? Negócio, irmãos, é que Deus, quando uma pessoa peca, ele se entristece como nós nos entristecemos quando nosso irmão peca. Só que Deus, ao contrário de nós que não esquecemos, ele lança no mar do esquecimento e se esquece. Mas Deus também não se esquece da vida da pessoa, não. Quando Deus falou Davi segundo o meu coração, o que ele estava lembrando? Ele estava lembrando de Davi ajoelhado lá no altar do templo, orando o Salmo 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Purifica-me com hisopo. Sabe o que é purifica com hisopo hoje para nós? Hisopo era um tipo de purificação que se fazia. Hoje, o hisopo nós podemos orar para traduzir para o cristianismo. Nós podemos dizer assim: purifica-me com teu sangue, Jesus. A tua palavra diz que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Purifica-me com teu sangue. Deus, quando falou Davi segundo o meu coração, ele estava lembrando de Davi falar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a devolver-me a alegria da tua salvação, porque o pecado tirou, mas torna-me a devolver. Deus estava lembrando de Davi, de quando ele estava lá orando esse salmo. Deus não estava lembrando mais dele adulterando com Batseba ou matando o marido dela. Deus não estava, não. Nós é que lembramos dos pecados dos nossos irmãos, e quando vamos falar deles, a primeira coisa que contamos foi a sujeira que ele cometeu no passado. Irmão, ele já consertou. Nós incorremos em um grande erro e corremos um grande perigo em ficar falando do pecado da vida dos outros. Quando aquela pessoa hoje, atualmente, agora depois do pecado, está aos pés do Senhor, frequenta monte, frequenta a vigília, frequenta o culto de ensino, é assíduo na escola dominical, o pastor já está querendo ordenar ele a obreiro, e nós estamos falando: ele pecou, ele pecou, ele pecou, ele pecou, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E Deus está dizendo: esse camarada hoje é um crente segundo o meu coração. Glória a Deus. Se você ler o Salmo 51, irmão, o erro de uma pessoa, a derrota, não estou falando da queda, Davi caiu, mas ele não foi derrotado, porque o derrotado não é o que cai, é o que cai e não se levanta, é o que cai e não se arrepende pelo erro que o fez cair, e continua com o queixo para cima, o nariz empinado, e dizendo: eu fiz, e tem gente que fala: se precisar eu faço de novo. Esse é o crente derrotado, que não se arrepende dos seus pecados. Mas outra coisa, eu me lembro aqui que um dia um pregador estava pregando,
E ele falou assim: meus irmãos, eu preciso muito da misericórdia de Deus sobre mim. Eu estava lendo a Bíblia, lendo a história de Davi e lendo sobre o pecado de Davi. Lendo sobre o pecado de Davi. E eu estava pensando comigo, se o diabo derrubou Davi, um gigante, o mavioso salmista de Israel, o guerreiro, o maior rei de Israel, se o diabo derrubou aquele gigante, imagina eu, pequenininho como eu sou. Quando um pastor cai em pecado, cuidado com o tipo de atitude, de palavras que você toma e que profere você. Porque se Deus derrubou o seu pastor e você que está sentado lá no banco. Eu quero que você saiba que o diabo, ele é um excelente rachador de lenha. O povo novo, né, criança, jovem, hoje não sabe o que é um rachador de lenha. Eu tenho 50 anos, quando eu tinha 10, meu pai tinha uma carroça para buscar lenha para a gente queimar em casa. Ele não era carroceiro, mas tinha. E trazia, às vezes, uma tora grossa, um pau grosso do mato. E aí meu pai já estava assim, não queria rachar, e tinha um morador de rua chamado Zé Gago. E esse Zé Gago rachava lenha para as pessoas. E eu lembro, ficava lá observando ele rachar a lenha. O pau era muito duro, grosso. Aí ele tinha lá todo mundo que já morou na roça sabe disso. Ele tem várias cunhas, né? Pedaços de ferro assim, com pontas, ou com fendas, né? Com corte. Ele dá a primeira machadada, abre uma gretinha bem fininha. Ele dá mais uma, ele vai lá e coloca uma cunha de ferro bem pequenininha lá, para segurar aquela aberturazinha que o machado fez, para que ela não se feche. Até para ficar mais fácil para ele enxergar e acertar outra machadada naquele rumo. Aí ele dá mais uma machadada, abre mais um pouquinho, vai tirar aquela cunha, coloca uma maiorzinha. Aí ele vai colocando, dando machadadas, abrindo aquela abertura cada vez mais e aumentando o tamanho da cunha. Satanás é excelente rachador de lenha. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E as pessoas, muitas vezes, quando Deus exalta, chega lá em cima, se esquece de que já esteve lá embaixo e quem está lá em cima pode cair. Se esquece de que a Bíblia diz que Deus exalta o abatido e abate o exaltado. Satanás é rachador de lenha, como eu estava dizendo. O diabo, ele sabe muito bem como fazer cair qualquer crente. Ele derrubou Davi, aquele gigante que tinha uma vida com Deus, ele derrubou. Fez muitos homens de Deus na Bíblia que tinham vida santa vacilar. Não preciso nem falar para os irmãos aqui quantos santos da Bíblia que uma hora ou outra vacilaram, né? A mentirinha de Abraão, lá com Sara, a mentirinha de Isaac, e os enganos de Jacó, e aí vai, né? Não perderam a vida por isso não, se levantaram, morreram santos. Mas eu quero dizer o seguinte, irmão, por mais que a gente pense que está bem, que está santo, cuidado com o diabo. Ele sabe rachar lenha. Ele dá uma machadadazinha hoje, uma mentirinha, uma leve de uma mentirinha. Aí ele vai lá e coloca aquela cunha pequenininha. E ele também não tem pressa, viu, irmão? Você pode falar uma mentirinha hoje e a outra daqui a um ano, mas desde que daqui a um ano ele coloca uma cunhazinha maior. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Passa os anos, o crente está lá derrotado, aquele crente que estava lá em cima, está lá embaixo, e entra na sala do seu pastor
confessando: pastor, eu pequei, eu caí. Pastor, como é que começou isso, irmão? Ah, pastor, um dia que na minha vida lá, eu fui comprar um carro lá, e eu fui vender um carro, o carro não estava muito bom, e eu mandei fazer uma guaribazinha lá no motor dele, e eu nunca tinha feito isso, e fiz. Aí eu fui passando a fazer coisas assim, fui comprando carro e mandando ajeitar mais ou menos, fui vendendo, consegui um patrimônio bom, aí de repente, puf, caiu tudo. O diabo começa com uma cunha pequenininha. E a primeira machadada que ele dá, a primeira aberturazinha que costuma dar, chama-se exaltação. A pessoa se exalta por uma pequena coisa que Deus concedeu para ele na vida dele, né? Eu tenho estudos que eu digo que tem pessoas que nunca vão ter uma unção de presbítero, porque quando ungiu ele a diácono, ele já se achou, agora eu tenho que pregar em congressos, eu tenho que pregar em exaltação, mas isso aí é uma coisa que Deus, ele não vai crescer, Se botar ele como presbítero, o diabo racha ele no meio assim que ele for presbítero, já joga ele num lamaçal tremendo lá, né? Humildade e submissão. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, a história de os 3 capitães. 2 Reis 1, 9. Nós temos a história relatando sobre Elias, o profeta. O rei adoeceu, caiu de cima de uma grade no quarto dele lá, e Acasias, né, o rei Acasias, ele caiu de cima da grade de um quarto, machucou e foi para a cama. Aí ele chegou para os seus servos e falou: olha, vai lá em Ecrom e pergunta a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se eu vou morrer, se eu vou sarar ou não dessa enfermidade aqui. E quando os empregados dele estavam caminhando, quem é que aparece? Quem que aparece no caminho e encontra com eles? Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, o profeta Elias. Aí Deus já tinha falado com Elias: vai lá e fala com Acasias, porventura não há Deus em Israel para você ir consultar Baal Zebub? Portanto, da cama que tu subiste, tu não descerás, mas vai morrer em cima dela. Aí os empregados saíram para falar com o Baal Zebub lá, né? Vai lá e pergunta o Baal se eu vou sarar ou não. Aí eles encontram o profeta. Eles não conheciam o profeta, mas o profeta chegou e falou assim: olha, volta e fala com o rei Acasias, que assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que tu consulte a Baal, se você vai sarar ou se vai morrer? Ou em outras palavras, não sou eu que dou a vida e que tiro a vida? Não sou eu que curo e que faço a ferida? Para que você vai procurar outro Deus? Não há Deus em Israel? Portanto, fala para ele que o Senhor mandou dizer que da cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer, certamente. Os empregados voltaram. Aí o rei falou: por que vocês voltaram tão cedo? Um homem mandou dizer uma mensagem para o senhor, essa e essa mensagem. Aí o rei falou: como era o traje desse homem que vos falou? Era um homem vestido de linho, com cinto de couro
sobre seus ombros. Ele falou: é o profeta Elias. Humildade e submissão. Foi-se o tempo em que chegava-se nas igrejas, passava-se na rua e conhecia um crente pela sua modéstia, pela sua humildade em vestir-se. Quantas vezes eu vi pessoas falar, chegava uma mulher, estava a 100 metros de distância na rua, lá vem uma crente, lá vem uma crente, lá vem um pastor, lá vem um obreiro. Por quê? Pelo seu traje, pelo seu jeito de andar, pelo seu... Não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu ensino a humildade, submissão, mas pelo amor de Deus, meus irmãos, o povo hoje ainda tem que conhecer o crente até pela sua maneira de se vestir, de trajar. Hoje você chega numa igreja, está lá um presbítero da igreja, com sua bermuda jeans, com sua camiseta regada, muitas vezes em cima do púlpito. Deixa isso para lá, né, irmãos? Deixa isso para lá. Vamos lá. Como é que estava vestido o homem? Um cinto de linho, um couro. Vestido de linho com cinto de couro. É o profeta Elias. Aí o rei falou assim: vou mandar buscar ele. Esse negócio não vai ficar assim não. O caboclo não vai me dando essas mensagens duras assim, se eu dar a resposta não. Eu quero saber, eu quero conversar com ele agora. Vai buscar ele. Mandou um capitão com 50 homens buscar o profeta Elias. Aí o capitão chegou lá com aquelas divisas, vamos supor que seja hoje, né? Capitão aí da polícia, com as suas divisas, seus broches aqui no peito, no ombro, a sua boina na cabeça, aquele chapéu. E o profeta estava no alto do monte. Aí o capitão chegou e gritou logo na maior arrogância: homem de Deus, o rei falou para você descer. Aí Elias estava lá com Deus, né? Só os dois conversando. Quem que é esse aí, Senhor? É um capitão do rei Acasias aí. Arrogantezinho, né, Senhor? O que faz? Aí o profeta Elias recebeu a orientação de Deus, falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Tem gente aí, irmãos, bancando de durão diante de Deus. Deus tem que fazer. Deus é obrigado a me abençoar, porque eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu não aceito ser pobre, eu não aceito isso, aquilo. Cuidado, irmão, cuidado. Do céu não cai só chuva, não, cai fogo também. Lembra aí desse profeta, né? Deus, o Senhor, desce daí que o rei mandou falar. Cai fogo do céu, queima você. Virou tudo espetinho, tudo cinza. Os 50 soldados e o capitão. Aí falaram que alguém observou de longe, foi lá no rei: ó rei, que o capitão que o senhor mandou lá, o profeta botou fogo nele e num soldado tudinho. O rei falou: bichinho teimoso, pois eu vou mandar outro. Mandou outro. Chegou lá o capitão: homem de Deus, o rei falou, desce depressa, e agora depressa. Soldado tudo com espada na mão e tudo querendo subir o monte já e pegar o profeta à força. O profeta falou: e aí, Senhor? Mesma coisa, Elias. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Para largar de ser exaltado. Maravilha. Respeite o seu pastor, varão. Respeite a tua pastora, varoa. Respeite. Respeite a sua liderança.
Respeite um homem de Deus. Respeite uma mulher de Deus. Lembra-te daquele homem, Uzá, que sem foi intencionalmente, mas a arca estava balançando, ele colocou a mão na arca lá sem ordem de Deus, não podia tocar na arca, ele tocou e foi fulminado na hora. Essa arca aí é o teu irmão ungido de Deus, que congrega contigo na tua igreja, e às vezes Satanás acha uma gretazinha na tua vida, põe aquela cunhazinha, aquela irazinha, aquela mágoa, aquela raiva, aquela inveja, aquele despeito, aquele sentimentozinho contra aquela vida, e você não sabe que aquela vida é a menina dos olhos de Deus. Respeite, mesmo que seja uma criança dentro da igreja. Dentro de casa, o respeito não tem que ser só pelo pai, é do pai e pelo filho também. Não só pelo pai e pela mãe, dos dois pelos filhos também. Que haja respeito, que haja consideração. Quando você conversar com o teu pastor, entra na casa do teu pastor e saiba que você está falando com o anjo do Senhor, que Deus colocou na igreja para cuidar da tua alma. Ele é o teu pastor. Obreiros, o Satanás é um bom rachador de lenha. Ele tem colocado cunhas, uma cunha cada vez maior, e fazendo você maquinar contra o teu pastor. Mas saiba que se você se rebeliar contra o teu pastor, o Senhor da vida do teu pastor vai ficar contra ti. Quem se levanta contra pastor, eu estou dizendo pastor que está na presença de Deus, não é todos não. Eu estou dizendo para você, quem se levanta contra ele, cai, porque é tocar na menina dos olhos de Deus. Cuidado. Quantas pessoas perderam a sua vida pela fúria de Deus, porque tocou nos seus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cuidado, obreiro, cuidado. Você está no púlpito dessa igreja é para somar com o seu pastor e não para se levantar contra ele e fazer rebelião contra ele. Vocês estão ouvindo um pastor que sofreu uma rebelião de obreiro. Eu sofri uma rebelião de obreiro, sem causa. Deus sabe que foi sem causa. Deus sabe como eu estou hoje pela sua misericórdia. E Deus sabe como estão aqueles que se rebelaram há 10 anos atrás. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Irmã, bendiga a sua pastora. Pastora, bendiga as irmãs da tua igreja, bendiga as tuas filhas na fé. Pastores, abençoe seus obreiros, ou abençoe seus membros, abençoe a sua igreja, abençoe os seus líderes. Terceiro capitão, chegou um capitão para o rei e falou: ô rei, eu posso tentar ir lá buscar o profeta Elias? Se ele já matou 2 capitães com mais 100 soldados, você quer ir lá para quê? Para morrer também? Não, eu vou tentar falar com ele. Eu estou imaginando, irmãos. Não está isso na Bíblia, estou imaginando aqui. Aí o rei falou: vamos tentar mais você, mas cuidado. Fogo está caindo lá 3x2, cuidado. Chegou aquele capitão com mais 50 soldados. Eu imagino que ele falou com o soldado disse: rei, vamos fazer o seguinte, vamos subir logo, não vamos esperar o fogo cair não, vamos subir logo e pegar ele. Não. Falando com o capitão, não rei não, capitão, vamos pegar ele. Não. Todo mundo, quietinho, abaixa essas espadas, põe esses escudos no chão, quietinho. E foi subindo o capitão aquele monte, foi subindo. E o profeta Elias disse: Senhor, mais um capitão com 50. Ei, Elias, vamos ouvir o que ele quer. Talvez seja outro assunto. Espera aí, calma, Elias, calma. Elias já queria mandar fogo, né? Aí
o capitão chegou, aleluia, pôs-se de joelho diante do profeta, lavanto de comarabia, nebe façuria, e disse: homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a vida destes teus servos, 50 que estão lá embaixo, seja preciosa a nossa vida aos teus olhos. Fogo do céu já caiu e queimou os 2 capitães, 100 soldados. Mas eu peço ao Senhor, vamos, o rei quer falar com o Senhor. Elias olhou para o Senhor disse: desce com esse, Elias, vai. Sabe por que Deus não mandou fogo? Porque aquele ali era submisso. Porque aquele ali conhecia o Deus de Elias, ele conhecia Elias, ele conhecia. Sabe por quê, irmão, que as suas orações são atendidas na igreja? Porque você honra o seu próximo, porque você conhece o seu pastor, porque você ama o seu pastor. Sabe por que você é um dizimista fiel e não falta comida na tua casa, não falta nada na tua casa, e Deus repreende o devorador? Porque o teu pastor ensinou que você tem que ser dizimista, a Bíblia diz, e você obedece. Eita maravilha. Sabe por que Deus te ama? Porque Ele vê humildade, entre outras coisas, em ti. Sabe por que Deus falou que Davi é homem segundo o coração dele? Porque Ele viu a humildade de Davi no Salmo 51. Sabe por que você tem vivido dias alegres? Porque você se ajoelha em humildade e submissão diante de Deus e abençoa a sua família durante o dia e durante a noite, e você vive em paz. Mas se você fosse um arrogante que quisesse obrigar Deus a fazer de tudo e de tudo para você, você não tinha nada. Você não tinha nada. Hoje se ensina que Deus é obrigado a fazer. É um Deus obrigado, um Deus empregado. Ó Deus, desce daí e me abençoa. Vai cair fogo qualquer hora aí. Cuidado, irmão. Cuidado, rapaz. Queimou foi 102 lá. Quem sabe você será o 103º. Que Deus tenha misericórdia de mim, primeiramente, e depois tenha misericórdia de ti. Mateus capítulo 7 fala sobre a mulher cananeia. Mulher cananeia. Jesus passando, e ela não era judia, era cananeia. E foi passando: Senhor, tem misericórdia de mim que eu tenho um problema. Minha filha está doente, me ajuda. Estou com um problema lá em casa, tem doença lá em casa, tem alguém morrendo. Senhor, tem misericórdia. E Jesus fez o quê? Ia passando, ficou calado. Calado. Silêncio de Deus dói, irmão. Silêncio de Deus dói. Mas uma das frases mais acertadas que as pessoas dizem hoje em dia é o seguinte: enquanto Deus está em silêncio, com certeza Ele está trabalhando. Eu creio nisso aí incondicionalmente, porque Deus nunca para de trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus, né? E isso está valendo para o dia de hoje. Aí, uma hora lá, Jesus resolveu olhar para ela e falar. Ela falou: olha, minha filha está doente, problemática. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Quer dizer, eu vim pregar, vim curar, vim abençoar o povo aqui, judeu, você não é judia. Ela disse: sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Das mesas do seu Senhor. Aleluia. Eu estou lembrando aqui da oração que Esaú, né, pedido de Esaú, fez para o seu pai. Esaú estava errado, ele vendeu a primogenitura, ele perdeu a bênção e tudo, mas ele falava para o pai dele: pai, me abençoa. Não, Jacó já pegou a bênção.
pai, não tem pelo menos uma bênção para mim, meu pai? Não tinha, Jacó não abençoou, não tinha bênção. Não tem mais uma bênção para mim? Maravilha. A mulher chegou e fez exatamente isso. Pai, os cachorrinhos comem das migalhas das mesas do seu Senhor. Me dá um pouquinho da bênção que o Senhor está dando para Israel. Me dá um pouquinho da bênção, um pouquinho da bênção que o Senhor está dando para os judeus. Dá para mim também. Aleluia. Irmão, chegue-se com humildade diante de Deus. Ele é Deus. Você é pó, um grão de areia frente ao oceano. Uma folha seca jogada ao vento. Misericórdia, irmãos, infinitamente nós somos menores. Nós somos... Não é por ser dignos que nós temos salvação, não é por ser dignos que nós temos Jesus, é pela graça de Jesus que somos salvos, e pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, é que nós temos Jesus para a nossa vida. O que é isso de chegar diante de Deus e gritar com Deus e berrar com Deus? Cuidado. O Senhor é Deus. Nós somos teus servos. Tem uma parte na Bíblia, eu estou me lembrando, mas há tempo não leio, mas fala assim: tu não passas de um caco entre os outros cacos. A gente está dizendo de uma pessoa que quer arguir a Deus, debater com Deus, né? E tal. Tem um livro que se chama Ser Revoltados com Deus, e tudo a pessoa ensinando a pessoa, e chega para Deus e fala dos seus direitos, como se Deus não soubesse, né? Só que eu aprendi na vida, meus irmãos, que tudo, quase tudo, aliás, tem um preço nessa vida. Tem preço para ser santo, tem preço para ser crente, tem preço para ser cantor abençoado, porque cantor de qualquer jeito não precisa ter preço, é só abrir a boca. Tem preço para ser pregador abençoado, tem preço para ser um bom tesoureiro na igreja, tem preço para ser um bom diácono, tem preço para ser um presbítero, tem preço para ser um evangelista, tem preço para ser um bom pastor. Só não tem preço para salvação, porque esse preço, o único que podia pagar já pagou e ninguém mais paga. Ele pagou. Para ser salvo não tem preço, o preço já foi pago. Agora, irmão, para tudo na vida tem um preço. E um dos preços que tem na vida é saber conhecer o seu Deus, saber que Ele é o Senhor e você é o barro, Ele é o oleiro, você é o barro. E que ser humilde, principalmente diante de Deus, faz Deus chamar você também de homem e mulher segundo o seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se formos seguir aqui, teremos horas falando sobre exemplo de humildade e submissão na palavra de Deus. Mas vamos parando por aqui. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Se por acaso alguém perder a capa do CD, que tem o telefone é 62, de Goiás, 62 993433493. Digo, não sou pregador, eu faço palestras, meu dom é o ensino e também canto. Tenho CDs gravados com minha esposa de louvor, nós cantamos. Entra lá no Face, no YouTube, a Berlinda Vidigal e Altair, e ouça as nossas canções e nos abençoe nas suas igrejas. Deus abençoe, meus irmãos, e vamos seguindo em frente até chegar a Canaã celestial. Deus os abençoe, sempre humildes e submissos. Louvado seja o nome do Senhor.